Nessa aula de hoje a gente vai tratar então das funções vetoriais de várias variáveis. Então, relembrando rapidamente, a gente já estudou sobre funções chamadas funções vetoriais, né? Então as funções vetoriais, que eram funções definidas dos reais, ou de um subconjunto dos reais, em um conjunto de vetores do Rn, né? Ou Rn, para a gente padronizar aqui a notação. Depois, a gente estudou as chamadas funções de várias variáveis, né? Que basicamente são funções definidas com n variáveis num valor real. E agora a gente vai juntar essas duas coisas, ou seja, a gente tem funções vetoriais de várias variáveis, ou seja, funções definidas de n variáveis ou de um subconjunto desse Rn em Rn elementos, tá? Então a gente vai juntar esses dois termos, que é o caso mais geral de uma função definida aí nos espaços de vetores do Rn e no Rm. Então nós vamos definir uma função de um subconjunto do Rn no Rm, de várias variáveis reais a valores no Rn, ou a pontos no Rn, se vocês preferirem, tá? Que ela é denominada então de função vetorial de n variáveis. Da mesma forma como a gente definiu a imagem nos outros casos de funções, a imagem de uma função f, a gente vai continuar indicando por imagem de f ou fona de a, né? Aqui está errado a expressão, né? Fona do conjunto A, é justamente a imagem de f, é o valor ou o ponto correspondente do Rm associado pela função f do vetor x1, x2, xn, onde o vetor ou o ponto x1, x2, xn pertence ao meu conjunto A. Bom, a notação fica bastante carregada, né, quando você tem que indicar n pontos e m pontos correspondentes. Então, possível, a gente vai fazer uma simplificação. Então, vamos denotar a ênupla correspondente aos valores de entrada por um único símbolo, né? Então, quando eu digo que x pertence ao Rn, eu estou dizendo que x é igual a várias componentes x1, x2, xn, né? Preferencialmente aqui usando sempre o mesmo símbolo para identificar. Então, quando você vai descrever a imagem de f, fica muito mais simples dizer que é um f de x pertencente ao Rm, tal que o x pertence a A. E onde fica subentendido aqui que x, na verdade, é um ponto contendo n componentes. A imagem de uma função, né, vamos considerar um exemplo aqui. Eu tenho uma função do R2 no R3, dada por f de uv, formando as componentes u, associando ao vetor ao ponto u, v, u ao quadrado mais v ao quadrado, né? Então, quando eu gero esse conjunto de pontos para todo o v pertencente ao R2, eu tenho justamente a imagem, que é o conjunto que descreve essa função, né, que essa função atinge, é uma superfície do R3, né? Se a gente lembrar lá em funções vetoriais a imagem eram curvas, né? Curvas no R2, curvas no R3. Aqui no caso, que é uma função que vai no R3, corresponde a uma superfície do R3. E assim por diante, né? Agora, se eu fixar um certo valor, por exemplo, u igual a 1, fixando u igual a 1, aqui vai ficar 1v, 1 ao quadrado mais v ao quadrado, né? O v ao quadrado mais 1. Isso vai me dar uma curva. Então, quando eu faço u igual a 1, eu tenho exatamente essa curva aqui, ó, que está aqui em amarelo, tá? Em cima da minha superfície, porque é necessariamente um ponto da imagem da minha função. Como a imagem é uma superfície, eu tenho exatamente uma curva nessa superfície.
Fazendo v igual a 1, então a gente volta agora num outro caso aqui, né? Eu tenho, então, u variando, v igual a 1, e aqui vai ficar u ao quadrado mais 1. Portanto, eu vou ter essa outra curva aqui, ó, correspondente à curva v igual a 1. Tá? Então, corresponde a curvas nessa superfície. Outro exemplo aqui de uma função vetorial de várias variáveis. É uma função φ do R2 no R2, dada por φ de ρθ igual a xy, sendo que x é igual a ρ cosseno θ e y igual a ρ seno θ. Ou seja, é a nossa velha mudança para coordenadas polares, né? Então, observe que essa mudança, a gente pode aqui observar os valores. Quando eu fixo ρ igual a 2, então eu vou ter x igual a 2 cosseno θ, y igual a 2 cosseno θ. Então, essa transformação, ou essa função, ela vai levar esta reta ρ igual a 2 na circunferência de raio 2 do meu espaço xy. Tá? Se eu fixar θ igual a 1, o que acontece? Quando eu faço θ igual a 1, perdão, aqui, quando eu faço θ igual a 1, esses ângulos aqui, cosseno de 1 e seno de 1, esses valores, definem um ângulo que é 1 radiano. Tá? 1 radianos. 1 radiano significa, então, que isso aqui é uma constante que vai multiplicar pelo ρ, ou seja, eu tenho uma reta que passa exatamente pela origem, tá? E avança aqui no ângulo correspondente a 1 radiano. Então, eu tenho aqui que a reta θ igual a 1, ela é elevada exatamente aqui nesta outra reta de inclinação correspondente ao ângulo de 1 radiano. Tá? Bom, isso aqui a gente já falou, né? É a transformação em coordenadas polares. Transformação e aplicação é sinônimo de função, então ela vai ser usada aí de forma indiferente entre as diversas situações. Ora, esse processo de fixar o valor de uma variável ρ e θ é uma forma que a gente tem de entender como a função, ou essa função de duas variáveis levando no R2, ela se comporta, tá? Então, esse tipo de função, ela é fundamental, por isso que ela recebe um nome especial, né? Então, a gente tem aqui uma função de n variáveis. Quando eu escolho uma das variáveis e faço igual a uma constante para algum i, eu vou denominar isso, então, de uma curva xi constante, ou curva coordenada de f, simplesmente. Tá? Aqui está um exemplo novamente das coordenadas polares, onde eu considerei vários valores para ρ, né? O valor 2, 1, 0, menos 1 e menos 2. O valor 2 a gente já viu que é elevado ao círculo de raio 2. O valor 1 é elevado ao círculo de raio 1. O valor 0 seria elevado ao círculo de raio 0, então só vai levar tudo no ponto 0, 0. Tá? O valor menos 1, o que acontece? Quando eu uso o valor menos 1, eu tenho apenas uma mudança aqui do meu sinal, né, correspondente. Mas como o cosseno também vai variar no sinal, ou seja, eu estou apenas refletindo o lado da minha circunferência. Tá? Se aqui o cosseno de θ leva no ρ, se eu tiver menos ρ, ele vai levar nesse outro ponto aqui, e esse ponto vai levar nesse, ou seja, eu tenho exatamente a mesma circunferência, né? Por isso, então, que eu tenho aqui o meu raio, quando eu tenho ρ igual a menos 1, ele vai coincidir com o mesmo círculo de raio 1. E quando eu tenho menos 2, vai coincidir com o raio de menos 2. Depois eu tenho as curvas coordenadas correspondentes aos valores de θ. Para θ igual a 1, eu tenho 1 radiano. Para θ igual a 2, eu tenho 2 radianos.
Para θ igual a 0, eu tenho que vai ser ρ, né? Voltando ali, ó. Com θ igual a 0, vai dar 1, aqui vai dar 0. Então, vai dar ρ e aqui vai dar 0, tá? Então, x é igual a ρ, y é igual a 0. Portanto, vai dar o eixo do x. Então, quando eu faço θ igual a 0, eu tenho o eixo todo do x aqui. Para θ igual a menos 1, o que vai acontecer é simplesmente que eu vou, θ igual a menos 1, o cosseno é uma função par, dá o mesmo valor, o seno é uma função ímpar, dá um espelhado no y, né? Então, por isso que aqui é 1, aqui é menos 1. Da mesma forma, para θ igual a 2 deu esse cara, para θ igual a menos 2 vai dar esse cara aqui, que é o espelho, é o simétrico aqui com relação ao eixo do x. Tá? Essas são as curvas coordenadas da minha função f. Bom, nós fizemos isso com funções vetoriais de uma variável, podemos fazer isso também com funções vetoriais de várias variáveis, né? Então, se eu tenho uma função de vetoriais de várias variáveis, eu posso quebrar essas funções em m funções, ou essa função em m funções de n variáveis, tá? São as chamadas funções componentes da minha f. Então, a minha f de x vai ser formada pelo vetor, formado pela função componente 1, função componente 2, função componente m. Cada uma delas é uma função de n variáveis em valores reais, que foi o que a gente estudou até agora. Tá? Então, a gente pode realmente aplicar tudo que a gente viu de limite e continuidade sobre essas funções componentes. Tá? E definir também operações sobre essas funções. Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, se eu tiver duas funções de n variáveis com um Rm, tá? E uma função do Rn, de um subconjunto do Rn nos reais, uma função de várias variáveis, e K uma constante. Então, você pode definir a soma de duas funções vetoriais de várias variáveis, tá? Que é simplesmente a soma da f de x com a g de x, ou é a soma de cada uma das componentes individualmente. Tá? O vetor formado pela soma de cada uma das componentes. Posso definir a função produto por um escalar, que é simplesmente o produto de cada função componente pelo escalar. Posso definir também a função produto por uma função escalar, né? Que no caso a função escalar é uma função de várias variáveis, tá? Em que f de f de x vai ser f multiplicada a cada uma das funções componentes. Posso definir a função produto interno de duas funções, já que essas funções elas levam em vetores, então o produto interno delas vai ser o produto das respectivas componentes, todas elas somadas. Tá? E no caso em que a minha função leva no R3, observe que o A não precisa ser um subconjunto do R3, tá? O que importa é que a imagem, que o contradomínio dela seja o R3. Então, eu posso definir aqui o produto vetorial de duas funções. E o produto vetorial de duas funções são dados por aquele determinante que a gente já conhece, do IJK, né? Que gera o produto vetorial dessas duas funções.